Olá, dando continuidade à nossa aula sobre qualidade de vida no trabalho. Agora vamos falar um pouco sobre saúde ocupacional. Só contextualizando, quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, essa sigla QVT, então ela se refere a essa preocupação com o bem-estar geral e com a saúde. Aqui é o conceito do livro, né, dos colaboradores, no desempenho de suas atividades. Ou seja, isso aqui eu acho importante dar um destaque ao bem-estar geral, né? Não é só a parte que se refere ao trabalho, porque se a pessoa não está bem fora, ela tem menos chances de. Enfim, né? A gente sabe que tem uma certa sobreposição da vida pessoal e profissional. Então, convém ter uma preocupação com a vida da pessoa de um modo geral. E isso aqui também envolve, no aspecto do trabalho, que é o que se tem maior controle, pensando nesse contexto de psicologia organizacional e do trabalho, por exemplo, as condições de trabalho, que ele coloca seguras, mas não apenas seguras, também decentes, que respeitem a dignidade humana. Por exemplo, assim, já trabalhei em lugar que, como eu disse, sem preocupação nenhuma com condições de trabalho. Eles se dão o direito de, para os chefes, tem lá uma estrutura e para o resto, né, fica na pior condição possível. Então, quem já foi em rodoviária, aqueles botecos, tem um banheirinho, ou até mais de um, só que a quantidade de gente é tanto que é inviável, né? Fica completamente sujo. Então, tem lugar que é assim. 200, 300 pessoas, é um banheirinho e ainda não limpa pouco, né? Ainda regulam esse aspecto. Então, como que quer que a pessoa tenha qualidade de vida dando essas condições, né? Deixa batendo sol na cara da pessoa, enfim, né? Agora, um outro aspecto que esse aqui a gente vê, esse aqui é um dos principais também, remuneração justa e adequada. Quantas pessoas recebem uma remuneração justa e adequada? Agora, para mim, isso aqui seria aquela do salário mínimo, pelo menos o salário mínimo do DIEESE, aquele que todo ano eles colocam o salário, o nominal e o ideal, né? Uma coisa assim. Alguma coisa assim. Aí hoje está, né, 1.400 e 1.412, né? Alguma coisa por aí. Aí o ideal seria, tá quase 7.000, né, hoje. Não chegou ainda, mas até o fim do ano com certeza. Ou seja, a disparidade, né? Tinha que ser quase 5 vezes mais o salário mínimo para a pessoa ter condições razoáveis, né? Não é nem para ter uma vida de luxo, para garantir um sustento mínimo, né? Não passar necessidades. E aí outros.
aspectos também envolvidos, tem a segurança, que às vezes a precariedade é tanta que a pessoa fica própria. Já mencionei a segurança psicológica, mas tem também a própria risco de acidentes, deixar o lugar caindo aos pedaços, né? Às vezes, por fora, parece uma maravilha. Eles colocam uma fachada, uma pintura, e aí você. Só que aí quando entra, você vê o estado de abandono. E também isso aqui é essencial, né? Supervisão competente. E eu acrescentaria aspectos éticos também. Não é o tema de hoje, mas tá relacionado. A gente pensa um caso, por exemplo, um chefe que ele quer cobrar resultado, só que ele é um corrupto. Né? Que exemplo que ele dá para os seus subordinados? Então sem contar a própria o jeito de se portar, né? Se é uma pessoa que assedia moralmente, como que como que a gente vai conseguir promover qualidade de vida se as chefias não ajudam? Agora mais algumas oportunidades de crescimento intelectual e profissional. Isso também é importante. Tem, eu não estou falando que é errado ou não, mas tem organizações que são super, extremamente hierárquicas e aí quem essas oportunidades de crescimento eles dão só para os superiores, ou seja, quem já tem uma escada aqui, então quem tá lá embaixo é quase uma casta, né? Quem tá lá embaixo na pirâmide nunca consegue subir. Agora o que tá aqui em cima, ele sobe cada vez mais. E aí pisa, e aí pisa no que tá lá embaixo, né? Ele sobe às custas do que tá lá embaixo e ainda pisa, né? Em vez de agradecer. E relacionado a isso também, aspectos de promoção e avanço na carreira. Então tem lugar que você fica 20 anos você no mesmo, né? Você não tem progressão você não tem progressão, tem alguns empregos que não tem consideração nenhuma com esse aspecto. E aí eles ainda, quando a pessoa fala que quer ir embora, que não está satisfeito, ainda pergunta, né? Por quê, né? Por que que eu tô aqui há tanto tempo, por que que você que já quer sair? Porque você não vê, tem uns exercícios, né, que dizem, pense daqui a 5 anos onde você vai estar. E aí você vê o exemplo dos seus colegas que têm mais tempo, tanto tempo não sai do lugar, que não tem programação nenhuma para melhorias. E aí você vai ficar nessa também? Continua estudando e em busca de outras oportunidades. E também, de novo, relacionado com isso que eu já falei, o clima social e a justiça. Né? Você se esforça, mas só os outros lá, quem é amigo do chefe, ou tem família, que tem lugar ainda que tem essa questão, que eles chamam que é o sistema patrimonialista. Então vai uma coisa meio de família, que é porque era filho do não sei o quê, o neto do ex-chefe, ex-diretor, e aí você se dedica 2, 3 vezes mais, você fica aqui embaixo e aí você vê o outro subindo, às vezes fazendo coisa errada, e aí a tendência, óbvio, né? Ou você aceita, ou você vai embora. Só que aí quando você fica também, como que é a sua qualidade de vida? Fica bem complicada, sofrendo bastante.
Então, ainda sobre a qualidade de vida no trabalho, nós podemos pensar em diferentes modelos teóricos. Aqueles que Avenato menciona vários, que depois quem tiver acesso ao livro pode olhar em maiores detalhes. Eu até acredito que tenha material por aí, vídeos na internet detalhando. Vou falar um pouco mais desse de Walton, que eu achei mais interessante. Ou seja, esse modelo de Walton, ele pensa nesses aspectos de compensação, ou seja, ele coloca que tem que ter uma equidade interna e externa para haver qualidade de vida no trabalho. E isso aliado a condições de segurança e saúde. Ele inclui também que você deve ter oportunidades para utilizar as suas habilidades e também desenvolver, né? Quem nunca ouviu ou já esteve em um lugar que você tem uma qualificação, mas eles te deixam deslocado, de lado. Então você fica fazendo uma coisinha lá que assim qualquer um poderia, né? Suas habilidades não são devidamente aproveitadas, ou você, como eu mencionei, você não tem oportunidades de se desenvolver, e aí isso tudo vai gerando frustração. Também tem, bom, ele menciona isso, né? É o que a gente falou agora, das oportunidades de crescimento. Ainda destaca esse aspecto de integração social, então isso é essencial para a qualidade de vida no trabalho, você ter um ambiente saudável também, nesse sentido social, dos relacionamentos, ter vinculações afetivas. Aqui ele coloca também esse termo constitucionalismo. Eu acredito que esteja relacionado ao cumprimento de regras, regulamentos, aquilo de não ter dois pesos, né, para cada, dependendo de quem é, se é uma pessoa, se é amigo, aplico de um jeito, né, passo pano, se for que eu não gosto, qualquer coisinha já puxo o tapete. Um outro aspecto que é destacado também é esse equilíbrio, trabalho e descanso. Isso aqui é essencial, né? Se você tem uma jornada que te esgota, como que você vai ter qualidade de vida desse jeito? E outro também é a relevância social. Então você tem que o seu trabalho ele tem que te proporcionar orgulho, você tem que sentir que está fazendo a diferença, que aquilo que você está fazendo tem alguma relevância. Aqui um quadro resumo que mostra de forma mais detalhada aspectos que compõem cada uma desses fatores de qualidade de vida do trabalho que foram mencionados anteriormente. Vocês podem ver em mais detalhes, caso tenham interesse. Prosseguindo agora com relação ao conceito de bem-estar no trabalho, então ele possui três componentes. Pode-se dizer que, de novo, no aspecto emocional, psicológico e social. De novo, vou falar que pela minha interpretação, dentro do psicológico, está contido o emocional. Mas aqui provavelmente ele coloca o psicológico naquele sentido mais
cognitivo dos pensamentos e o social dos relacionamentos. Primeiramente, então, os aspectos emocionais envolve o que eles chamam de um balanço afetivo positivo, ou seja, que predominem essas emoções favoráveis. Coloquei favoráveis versus adversas. Na verdade, o que eles colocam no livro é predomínio de emoções positivas versus negativas. Eu prefiro essa nomenclatura favoráveis versus adversas, mas aí vocês podem pensar na forma que faz mais sentido. Agora aquele psicológico que eu falei, que para mim um termo mais ideal seria chamar intelectual, envolve esses aspectos mais frios que a gente chama de cognição, de pensamentos, mais racionais, mas eles estão relacionados entre si. Envolve senso de, por exemplo, sentir autonomia, você ter uma certa independência, a competência, que é você sentir o quanto você faz bem em determinada atividade, uma percepção de competência e os bons relacionamentos. Isso daqui tem bastante relação com a chamada teoria da autodeterminação. Não sei se vocês já ouviram falar de motivação. Em breve teremos uma aula sobre isso e aí podemos conversar em mais detalhes sobre esses aspectos. E agora tem também esses aspectos sociais. Tem esse termo aqui de actualization, seria uma realização, que daria para traduzir dessa forma, que ele coloca acreditar no potencial de indivíduos, grupos e organizações, ou seja, qualidade de vida no trabalho é maior quando a pessoa ela, ela tem um mínimo de confiança, de esperança, tanto em si própria, em seus colegas, suas colegas, e também as organizações como um todo. Ver uma perspectiva futura favorável. Aqui só reforçando, então, fatores que impactam o bem-estar no trabalho. Questões externas, internas e aqui das pessoas, né? Mas também as organizacionais. Aqui individuais, né? Individuais são as da própria pessoa, externas do ambiente, e ambiente externo, né, fora, inclui a vida lá da pessoa, contexto mais macro, e as organizacionais, que é da própria, o dia a dia no trabalho. Então, essas forças externas, que exemplos que a gente pode dar sobre isso? Aspectos, coisas que acontecem com a sociedade, as mudanças tecnológicas, a família. Podemos pensar também em questões de diversidade, aspectos políticos, econômicos. Tudo isso impacta, né? Porque o ambiente de trabalho ele não está alheio ao que acontece fora das organizações. Obviamente, as questões da própria organização, chamadas forças organizacionais, envolve
as atividades que são realizadas, responsabilidades, as hierarquias, né, como que os superiores se comportam, se eles te dão mais autonomia ou se te cobram excessivamente, se eles te tratam mal, tratam injustamente. Aqui, ó, chamada avaliação de desempenho, como que primeiro se ela existe, se ela ocorre de forma justa. Vamos ter uma aula só sobre avaliação de desempenho daqui a alguns dias. E aqui que eu já comentei um pouco aspectos de estruturas, infraestrutura, questões de higiênicas mesmo do trabalho, o cargo. Então tem a força do cargo que a gente pode pensar. Aqui eu coloco o exemplo de bombeiro, uma carreira bem estressante, totalmente você não sabe, assim, nenhuma, né? Você tem um controle total, previsibilidade nenhuma, mas pensar em algumas são bem complicadas, né? O bombeiro, por exemplo, ele não sabe se ele vai, quando que ele vai ter que ir lá apagar um incêndio, quem que ele vai ter que resgatar no meio, grandes chances de morrer em serviço, enfim. Tem também esse tema dos chamados comportamentos disfuncionais no trabalho. Já mencionei alguns deles anteriormente, mas reforçando, também seria possível uma aula para cada um deles. Então aqui, só rapidamente, ou seja, que eles estão relacionados, por exemplo, uma qualidade de vida ruim no trabalho, mas não apenas isso. Às vezes a personalidade da pessoa, por ser incompatível, não... aí a importância de ter um bom recrutamento e seleção, de ter um monitoramento, para que essas condições não apareçam tanto, mas também é aquilo que a gente falou, as chefias também têm que ajudar, enfim. Aqui só para não passar batido. Absenteísmo quando a pessoa falta muito. Presenteísmo é quando ela vai, mas fica lá no mundo da lua. Ela está presente de corpo, mas os pensamentos estão lá nos problemas de casa, enfim. Quando acontecem crimes também no ambiente de trabalho, a gente pode encaixar a própria corrupção nesse contexto, mas tem outros também. Às vezes um furto, a pessoa pega alguma coisa, leva para casa, ela fala, eu já ganho pouco mesmo nessa porcaria, vou levar para casa para diminuir um pouco essa exploração. Esse aqui acontece bastante, né, infelizmente, os assédios. Então tem o moral e sexual, bullying, abuso de substâncias. Ou seja, daria para detalhar bastante cada um deles, como eu disse. Fica a sugestão de talvez a gente fazer uma votação para falar mais a respeito, se alguém, né, não tem aula comigo presencial, mas às vezes tem interesse, pode colocar no comentário. Tem também esse conceito aqui, higiene no trabalho. Já mencionei, mas um pouco mais sem usar esse termo. Então envolve as condições de trabalho, que devem ser saudáveis e higiênicas.
ou seja, identificando fatores que possam prejudicar a saúde, melhorar e assim é, tomar providências. Consequentemente, isso vai aumentar a satisfação das pessoas e diminuir o absenteísmo. Em outras palavras, quando a gente cuida do ambiente físico e psicológico no trabalho, conseguimos promover maior bem-estar. Aqui alguns exemplos de coisas que podem ser observadas. Então, a iluminação adequada, ventilação, por exemplo. Estou gravando esse vídeo numa época de El Ninho. Então você tem um lugar que não tem ar-condicionado, não tem dinheiro para comprar, mas sabe, um ventiladorzinho para colocar perto da mesa da pessoa. Então tem lugar que a pessoa tem que ficar com o sol batendo na cara e ainda é tudo abafado. Um ambiente bem precário, né? Em pleno século XXI. Isso está ligado com a temperatura também. Poluição, que eu mencionei lá dos banheiros, a poluição nesse sentido de sujeira, mas também tem a poluição sonora. Então tem lugar que não tem, que é muito largado nesse sentido, não tem o mínimo de regulamento para, olha, tem muita gente aqui, vamos fazer um pouco de silêncio, né, respeitar. Tem atividades que demandam concentração. Então, ter os espaços em que as pessoas possam se socializar, mas lugares de silêncio. Por exemplo, uma biblioteca, né? Não tem isso, né? De a pessoa se concentrar, silêncio. Então, isso do mesmo sentido. Lugares de trabalho com essa saúde de. Eu já vi cada absurdo. Então, além disso da gritaria de colegas, tem assim, vai fazer uma reforma e com as pessoas dentro, né? Em vez de mandar para ficar em outro lugar provisoriamente, não. Vai no meio do barulho, no meio da poeira. Já vivenciei esse tipo de coisa. E o conforto. Dar uma cadeira decente para um mouse, um teclado. Tem lugar que você fica horas e horas no computador e tudo porcaria, tudo. Você sai com a mão toda detonada, tem tendinite, com as costas doendo. E ainda querem a produção lá em cima. Te dão as piores condições e querem que você faça milagre. Agora, com relação ao ambiente psicológico de trabalho, nós podemos mencionar a promoção de relacionamentos. Então, que sejam agradáveis, que as atividades sejam motivadoras, a liderança colabore com as pessoas, ou que pelo menos não atrapalhe, né? Aquele ditado, muito ajuda quem não atrapalha, de modo que as pessoas possam ter envolvimento pessoal e emocional com o seu trabalho, mas nisso num aspecto mais positivo. E aí a importância de se ter, por exemplo, profissionais de psicologia organizacional e do trabalho, principalmente nas organizações maiores, como eu mencionei em uma aula anterior, tem o projeto de lei que para organizações com mais de 100 pessoas trabalhando lá, tornar obrigatório ter psicólogo ou psicóloga organizacional e do trabalho, mas ainda está parado há alguns anos no Congresso. Acho que deveria
ser aprovado. Isso seria muito importante. Podemos falar um pouco mais ainda desses aspectos de estresse no trabalho, que ele pode ser definido como um somatório de perturbações provocadas por diversos agentes, de dentro e de fora do ambiente de trabalho. E essas perturbações envolvem tantos aspectos que ele chama mais orgânicos, que aqui eu entenderia físicos, né, do restante do corpo, e mentais também, corpo e mente. Isso está envolvido com causas ambientais, como já mencionei diversas delas, mas também causas pessoais. Por exemplo, a personalidade da pessoa, como eu já disse, pode ser incompatível com as atribuições que ela está exercendo. Isso aqui eu não vou detalhar muito, mas vocês podem ver o quadro, esse quadro aqui que eu cito do livro, que ele menciona vários exemplos que vocês podem ver, caso tenham interesse. Tem também essa interessante, ele dá uma série de dicas que podem ser usadas para reduzir o estresse no local de trabalho. Algumas eu já mencionei anteriormente, mas vocês podem ver em maiores detalhes quem tem acesso ao livro. Agora eu vou dar mais uma pausa e aí no próximo a gente já finaliza. Obrigado.